Olá, pessoal. Essa é a resolução da nossa 23ª lista dirigida. Se você quer ter acesso a essa lista e todas as outras, é muito simples. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É de graça. Só entrar lá, baixar todos os arquivos que você julgar que são necessários para a sua preparação e correr aqui no canal, porque todas elas têm resolução em vídeo. Tem as listas de 2020, de 2021 e todas as listas de 2022. Eu vou te dar duas opções. O Drive para você entrar e pegar as listas, ou então o nosso grupo para você fazer parte, e é lá que semanalmente eu posto os materiais que eu disponibilizo aqui. Então não deixa de baixar esses materiais e volta aqui, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Para essa lista de hoje, eu elaborei para a gente finalizar duas questões de análise combinatória e uma questão sobre quadriláteros, envolvendo quadriláteros e circunferência, que está imperdível, você não pode deixar de fazer essa lista. Quero também aproveitar e agradecer, porque essa semana a gente bateu 20 mil inscritos e a nossa meta agora é chegar a 100 mil e eu conto com a sua ajuda. Então já aproveita que você está aqui, se inscreve no canal e deixa seu like, porque eu tenho certeza que até a prova eu vou trazer muitas dicas que vão te ajudar a aumentar o seu desempenho. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e eu vou com você até a prova. Guilherme foi lanchar em uma confeitaria e decidiu tomar 2 latas de refrigerante e comer 3 fatias de torta. Esse estabelecimento comercializa 4 sabores de refrigerante e 5 opções de torta. O número de maneiras distintas de Guilherme fazer esse pedido é: aqui você tem que ter bastante cuidado, tá? Muita gente vai achar que é só usar o princípio fundamental da contagem e não é. Por que que não é? Tenta entender. Ele vai tomar 2 latinhas de refrigerante e essa confeitaria, ela comercializa 4 sabores diferentes. Por exemplo, imagina, Coca-Cola, Guaraná Antártica, Suquita e Sprite. São 4 sabores diferentes. Ele pode repetir. Se ele quiser tomar 2 latinhas de Coca, pode. Pode ser 2 de Guaraná Antártica, pode ser uma de Guaraná e uma de Coca. Então, aqui você vai ter que tomar bastante cuidado. Porque, na verdade, o tema que está envolvido aqui é outro. É a ideia de combinação completa. Ou também conhecida como combinação com repetição. Então, tem que tomar muito cuidado numa situação como essa, tá? A torta é a mesma coisa, ó. Ele vai comer 3 fatias de torta. E essa confeitaria, ela comercializa 3 opções de torta. Eu não sei o que você lembra desse tema, o que você não se recorda, mas eu fiz uma enquete aqui no canal e 74% das pessoas disseram que tem dificuldade em resolver questões de combinação com repetição. Então eu vou deixar aqui embaixo e no card também um link com uma aula sobre esse tema, tá? Um link sobre combinação com repetição. E eu te aconselho demais a assistir, principalmente se você vai fazer uma prova do Enem, de concurso ou qualquer vestibular, porque esse tema é recorrente e se aparecer você tem que saber lidar com ele. Mas vamos lá, como é que a gente vai pensar nisso? A gente vai ter que dividir em 2 etapas. Primeiro, vamos pensar na escolha do refrigerante. Entenda, existem 4 sabores de refrigerante. Vê se você consegue compreender. Eu não sei quantas latinhas de Coca ele vai tomar, nem quantas latinhas de Guaraná ele vai tomar, nem quantas latinhas de Suquita ele vai tomar, e também não sei quantas latinhas de Sprite ele vai tomar. Vou chamar de SP aqui para diferenciar, tá? Mas o importante é, juntando todos os sabores, vai ter que dar as 2 latinhas que ele vai consumir. Aí observa, descobrir de quantas maneiras ele pode escolher o refrigerante, na verdade, consiste em descobrir quantas soluções inteiras e não negativas essa equação aqui possui. Uma dúvida que muita gente tem é porque aqui dá um resultado menor do que a quantidade de incógnitas, mas isso não é um problema. Tenta entender. Uma solução pode ser assim, ó, C igual a 2, G igual a 0, S igual a 0, SP igual a 0. Uma outra solução seria, por exemplo, C igual a 1, G igual a 1, S igual a 0, SP igual a 0. Se eu conseguir contar essas soluções, eu resolvo meu problema. E esse é o nosso objetivo. Como é que a gente faz isso? Tem fórmula? Tem fórmula. Se você quiser decorar a fórmula, tudo bem, mas é uma fórmula um pouco mais complicada. Eu prefiro que você saiba pensar no que está acontecendo. A ideia aqui é que eu tenho 2 bolinhas que vão representar os refrigerantes e eu vou ter aqui, ó, como são 4 letras, eu vou ter 3 barrinhas para representar a solução. Veja se você consegue entender que solução seria essa. Aqui seria C igual a 0, G igual a 1, S igual a 0 e SP igual a 1. Ou seja, aqui seria o caso em que o Guilherme tomou um Guaraná e um Sprite. Mas não tem só essa solução. A ideia é descobrir de quantas maneiras esses elementos trocam de lugar entre si. Veja se você consegue acompanhar. Eu tenho 2 bolinhas e eu tenho 3 barras. Então, no total, eu tenho 5 símbolos. A ideia é descobrir de quantas maneiras esses 5 símbolos
trocam de lugar entre si. E aí você tem dois caminhos. Você pode usar combinação ou você pode usar permutação com repetição. Como é que seria isso? São 5 símbolos. 5 símbolos trocam de lugar entre si de 5 fatorial maneiras. Porém, quando essas duas latinhas aqui, essas duas bolinhas trocarem de lugar entre si, não vai mudar o resultado. Então, eu divido por 2 fatorial. Quando essas 3 barrinhas trocarem de lugar, não vai mudar o resultado. Eu divido por 3 fatorial. O que vai ser isso? Isso aqui vai ser 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Confere. Esse cancela com esse. Vai ficar 20 dividido por 2. O que é 20 dividido por 2? É 10. Então, tem 10 maneiras distintas dele escolher os sabores das duas latas de refrigerante que ele vai consumir. Tem uma outra forma de fazer, que é o seguinte. Aqui é como se eu tivesse 5 espaços. Desses 5 espaços, eu poderia escolher 2 para colocar as bolinhas. Então, eu posso fazer combinação de 5 para escolher 2. Ou então, dos 5 espaços, eu escolho 3 lugares para colocar as barrinhas. Dá no mesmo. Você vem aqui e faz combinação de 5 para escolher 2. Quem me acompanha sabe que eu não uso fórmula para calcular isso. Você pode usar a fórmula se você quiser, mas eu faço assim, ó. Para a primeira vaga, 5 candidatos. Para a segunda, 4. Como eu estou agrupando de 2 em 2, eu divido por 2 fatorial. 5 vezes 4 dá 20. 20 dividido por 2 dá 10. Então, tem 10 maneiras distintas dele escolher os sabores dos refrigerantes que ele vai tomar. Agora, eu quero pensar nas tortas. São 5 sabores de torta. Eu vou chamar, para não ter que ficar colocando aqui um sabor, eu vou chamar assim, ó, torta 1, mais torta 2, mais torta 3, mais torta 4, mais torta 5. Tem que ser igual às 3 fatias que ele vai comer. Então, tenta imaginar. Eu não sei quantas fatias da torta 1 ele vai comer. Nem quantas dá 2, nem dá 3, nem dá 4, nem dá 5. Mas eu sei que juntando tudo, tem que dar as 3 fatias que ele vai comer. A estratégia aqui é a mesma. Eu vou ter 3 bolinhas, que vão representar as fatias de torta. E como são 5 incógnitas, eu vou ter aqui 4 barras. 1, 2, 3, 4. Entenda, que solução é essa? Aqui ele comeu uma fatia da torta 1, nenhuma dá 2, uma dá 3, uma dá 4, nenhuma dá 5. Só que isso aqui pode trocar de lugar. E aí é que entra a ideia. Eu gosto de fazer, quando eu preciso chegar no resultado, eu gosto de fazer com combinação. São 3 bolinhas e 4 barrinhas. A ideia é descobrir de quantas maneiras esses elementos trocam de lugar entre si. Confere, são 3 bolinhas e 4 barras. Então, no total, a gente tem 7 símbolos. Você pode vir aqui e fazer com permutação com repetição. Seria 7 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 4 fatorial. Ou, se você preferir, eu prefiro, tá? Quando eu tenho que fazer a conta. Combinação de 7 para escolher 3. Isso aqui vai ser 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1, corta com 6. 7 vezes 5. Vai dar 35. Então, existem 35 maneiras dele escolher aí os sabores de torta que ele vai comer. Agora, um detalhe, e aí você tem que tomar bastante cuidado. A dúvida que vai aparecer que é, Ju, o que eu faço agora? Eu tenho 2 resultados. Eu vou somar ou eu vou multiplicar? Então, aí você vai ter que pensar no conectivo. Entenda, ele vai tomar 2 refrigerantes e 3 pedaços de torta. Como é aí, você precisa multiplicar. Tem 10 maneiras de escolher os refrigerantes e 35 maneiras de escolher as tortas. 10 vezes 35 vai dar 350 maneiras distintas desse rapaz aí fazer o lanche dele nessa confeitaria. Se você ficou meio perdido, é porque você não está ligado aí nessa ideia de análise combinatória. Então, eu vou deixar uma playlist completa, do básico até o avançado, para que você aprenda tudo que você precisa saber para resolver qualquer questão de análise combinatória sem ter que usar uma fórmula sequer. Aproveita que você está aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque você não vai se arrepender. Até a prova, eu vou trazer muitas dicas que vão fazer com que o seu desempenho melhore consideravelmente. Vamos dar uma olhadinha agora na segunda questão, que também é uma questão de análise combinatória, mas é um pouquinho diferente, porque é permutação circular. Bora ver. Andréia é professora do ensino infantil e precisa organizar 7 crianças em uma roda para uma apresentação no teatro do Colégio Diamante. Entre essas, temos Ana e Caio, que não se dão muito bem e que, devido a isso, não devem ficar lado a lado na ciranda. O número de maneiras distintas para a professora organizar essa apresentação é... Gente, questão típica de permutação circular. Vou te mostrar como é que funciona e vou te dar uma dica de uma maneira bem prática aqui de você resolver. O que acontece? Eu preciso colocar 7 crianças
em roda. Se não tivesse nenhum tipo de restrição, era bem fácil responder essa pergunta. Por quê? Tenta imaginar, são 7 crianças. Alguém pode olhar e falar assim, Ju, já sei, 7 pessoas trocam de lugar entre si de 7 fatorial maneiras. Então, é isso quando elas estão em linha. Só que aqui elas estão num círculo. O que acontece é que quando você gira esse círculo, você gera 7 rodas idênticas. Então, na verdade, você tem que fazer 7 fatorial dividido por 7. O que dá isso? Isso aqui é 7 vezes 6 fatorial dividido por 7. Esse 7 cancela, então o total de rodas que dá pra gente formar é 6 fatorial. Ah, Ju, não entendi muito bem isso. Você pode usar uma fórmula se você quiser. Vocês sabem que eu não gosto de fórmula e análise combinatória, mas permutação circular é n-1 fatorial. Então, se são 7 pessoas, eu vou formar 6 fatorial rodas. Se forem 10 pessoas, eu vou formar 9 fatorial rodas. Se forem n pessoas, eu vou formar n-1 fatorial rodas. Eu prefiro que você pense desse jeito. Imagina, 7 pessoas numa roda. Se você girar essa roda 7 vezes, a posição relativa entre as pessoas não vai se alterar. Então, você não vai gerar uma roda nova. Na prática, isso significa que a mesma roda está sendo contada 7 vezes mais do que deveria. Para resolver o problema, o que você faz? Divide por 7. Ah, Ju, prefiro pensar na fórmula. Como eu falei, eu não gosto muito, né? Mas essa fórmula é extremamente simples e ela pode te ajudar sim, tá? Então, se você quiser guardar, tudo bem. Eu prefiro esse método, mas aí vai ficar a seu critério. Agora, muito cuidado, porque 6 fatorial é a mesma coisa que 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 5 é 30, 30 vezes 4 dá 120, 120 vezes 3 dá 360, vezes 2 vai dar 720 e vezes 1 vai dar 720. Mas toma muito cuidado para você não vir aqui, ó, e marcar a letra A. Aqui eu estou formando todas as rodas possíveis, inclusive aquelas rodas nas quais a Ana e o Caio estão de mãos dadas. Eu não quero que eles fiquem de mãos dadas porque eles não se dão muito bem. Então, como é que eu vou ter que fazer isso? Eu vou ter que tirar os casos indesejáveis. A melhor estratégia para resolver uma questão como essa é fazer total menos os casos indesejáveis. Eu já sei que o total é 720. Falta descobrir agora em quantas dessas rodas a Ana e o Caio estão de mãos dadas. Vamos lá. Como é que a gente vai pensar nisso? Vou fazer um esqueminha aqui para a gente tentar entender qual que é a ideia. Repara, são 7 crianças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu não quero que a Ana e o Caio fiquem juntos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar os dois juntos. Ju, mas a gente não quer que eles fiquem juntos. Verdade. Mas eu vou descobrir em quantos casos eles ficam juntos. E aí a gente faz o total menos o que a gente não quer. Aí, o que acontece aqui? Eu quero que esses dois aqui fiquem juntos para calcular os casos indesejáveis. Para isso, eu vou considerá-los como sendo uma pessoa só. Sempre que você quiser que elementos fiquem juntos, você precisa considerá-los como sendo um só. Aí, observa. Agora é como se eu tivesse uma criança só aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. A pergunta que você tem que se fazer é: de quantas maneiras eu formo uma roda com 6 pessoas? Muito cuidado, de novo. Alguém pode pensar, Ju, se são 6 pessoas, vai ser 6 fatorial. Cuidado. Por que cuidado? Porque como está em roda, se eu pego 6 pessoas e vou girando essa roda 6 vezes, eu formo a mesma roda. Então, eu preciso dividir por 6. Isso aqui vai ser 6 vezes 5 fatorial dividido por 6. Esse 6 cancela com esse, o resultado dá 5 fatorial. Só que tem um pequeno detalhe. Essas duas crianças, elas podem trocar de lugar entre si. E quando elas trocam de lugar entre si, muda a ciranda que foi formada. Então, eu tenho que pegar o resultado e multiplicar pelo número de maneiras que duas pessoas trocam de lugar entre si. E 2 pessoas trocam de lugar entre si de 2 fatorial maneiras. Então, veja se você consegue entender. Esse 5 fatorial é o número de maneiras de formar uma roda com 6 pessoas, e esse 2 fatorial é porque tem 2 pessoas juntas e eu preciso permitir que elas troquem de lugar entre si. Sempre que você considerar elementos como sendo um bloco, você está temporariamente impedindo que essas pessoas troquem de lugar entre si. Como não tem uma restrição aqui, você precisa permitir que elas façam isso. E de quantas maneiras 2 pessoas trocam de lugar entre si? 2 fatorial. Ah, Ju, mas aqui é uma roda. Não importa isso, tá? Eu não estou pensando mais numa roda, eu estou pensando simplesmente de quantas maneiras 2 pessoas trocam de lugar entre si. E aí, o que vai virar isso aqui, hein? Vai ser 5 vezes 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Vamos lá. 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60, vezes 2 é 120, vezes 2
vai dar 210. Então, veja se você conseguiu compreender. Das 720 rodas que eu posso formar, em 240 a Ana e o Caio estão de mãos dadas. Como eu quero evitar que isso aconteça, eu tenho que fazer 720 menos 240. Que vai dar 480 maneiras. Resposta correta, letra C. Se você tem interesse nesse assunto, eu te aconselho fortemente a dar uma olhada na última lista dirigida. Lá eu coloquei também uma situação como essa, mas tinha um detalhezinho a mais que fazia toda a diferença. Então vou deixar na tela final e vou deixar um card aqui também para que você assista a resolução da 22ª lista dirigida. Se você não baixou ela ainda, tá perdendo seu tempo, tá? Os links estão aqui na descrição do vídeo, só entrar, baixar, resolver e correr aqui no canal para você ver todas as resoluções em vídeo. Agora, vamos dar uma olhadinha na terceira e última questão, que, como sempre, é uma questão de geometria. Bora ver. A figura a seguir mostra o projeto de uma cerâmica quadrada de lado igual a 60 centímetros. E em seu interior há 4 circunferências de centros J, K, L e M, que são tangentes entre si e aos lados do quadrado ABCD. Observe que as circunferências de centro J e L têm o mesmo raio, assim como as de centro K e M, que são tangentes no ponto S. Ao unirmos os centros das 4 circunferências, formamos um losango, cujo perímetro em centímetro é igual a... Então, vamos com calma, tá? Primeira coisa, aqui eu tenho uma cerâmica, e essa cerâmica ela é um pouco mais elaborada, né? Ela tem aqui, ó, 4 círculos que são tangentes a esse quadrado. A questão quer saber quanto que vale o perímetro do losango que é obtido quando eu uno os 4 centros aqui, ó. E isso, gente, é uma dica importantíssima, tá? Sempre que você tiver circunferências tangentes, uma boa estratégia é você unir os centros. Por quê? Porque geralmente vai formar algum polígono que tem alguma coisa de especial. Nesse caso aqui, a gente formou um losango. O que o losango tem de especial? Ele tem 4 lados iguais. Então, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. A questão que é o perímetro desse losango. Para eu descobrir o perímetro desse losango, eu vou ter que descobrir quanto que vale cada lado dele. Para isso, a gente vai ter que pensar nos raios dessas circunferências que estão aqui, ó. Essa aqui de cima é igual a de baixo. Essa aqui da esquerda é igual a da direita. O lado do losango é o raio da pequena mais o raio da grande. Então, se eu descubro quanto que valem esses raios, terminou o meu problema. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Isso aqui é um quadrado. Se é um quadrado, você sabe que tem 4 lados iguais e tem 4 ângulos de 90 graus. E o lado mede 60. Então, esse lado aqui vai medir 60, aqui vai medir 60, aqui também e aqui também. Beleza. O que nós vamos fazer agora? Aqui, o raio da circunferência grandona tá bem fácil de ser descoberto. Vê se você consegue me acompanhar. Vou traçar esse segmento aqui, ó. Observe. Aqui é ponto de tangência. Então, aqui é perpendicular. Aqui é ponto de tangência. Então, aqui também vai ser perpendicular. Aqui é raio, aqui é raio, aqui é raio e aqui é raio. Então, tudo aqui vai dar 4R. Eu vou apagar para o nosso desenho não ficar muito tumultuado, tá? Mas guarda aí, é 4 vezes o raio. Então, eu posso pensar, ó, que esse lado aqui todo é 4 vezes o raio. E aí, a gente descobre quanto que vale o raio, ó. 4R tem que ser igual a 60. Então, R vai ser 60 dividido por 4. 60 dividido por 4 vai dar 15. Então, acabei de descobrir, ó, que esse pedacinho aqui vale 15. Tá, só que para descobrir quanto que vale o lado do losango, eu preciso descobrir quanto que vale esse raiozinho que tá aqui. A estratégia vai ser parecida, mas toma cuidado, porque alguém pode falar, Ju, tá fácil. Aqui vai ter 4 raios também. Não é bem assim, tá? Essa circunferência é menor do que essa. Então, veja se você consegue acompanhar. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou traçar aqui, ó. Lembra que aqui é ponto de tangência. Então, esse segmento aqui é perpendicular, ó. Aqui tem 90 graus, aqui também tem 90 graus. Um detalhe para você se lembrar aqui é que num losango, as diagonais, elas são perpendiculares entre si, ó. Esse segmentozinho aqui, vou até colocar de uma cor diferente. Esse segmento aqui, ó, é a diagonal menor. Esse outro que tá aqui vai ser a diagonal maior desse losango. Se eu soubesse alguma informação aqui, dava pra gente descobrir quanto que vale esse Rzinho. O detalhe é que a gente consegue saber, sabe por quê? Esse pedaço aqui vai medir 15. Esse lado mede 15 mais R. Se eu soubesse quanto que vale esse pedaço aqui, bastaria fazer um teorema de Pitágoras e a gente resolveria o nosso problema. Ah, Ju, mas como é que eu vou saber quanto que vale esse pedaço? Então, não tá muito difícil.
Por que que não? O lado do quadrado todo mede 60. Essa distância que tá aqui, ó, vou colocar aqui embaixo, tá? Essa distância aqui é do mesmo tamanho dessa distância de cá. É bem fácil mostrar isso, né? Porque as diagonais do losango se cruzam no ponto médio. Então, esse pedaço é igual a esse. Esse pedaço é igual a esse. Então, essa distância é igual a essa. Só que essa distância aqui vale 30. Esse pedacinho aqui, ó, vale R. Então, esse pedaço vai ser 30 menos R. É importante que vocês consigam enxergar essas coisas para conseguir resolver os problemas, tá? Aí eu vou desenhar aqui de fora. Lá dentro, a gente tem um triângulo desse jeito, ó. Esse lado aqui mede 15. Vou colocar letras. Aqui seria KS. Esse pedaço aqui, ó, que seria SJ, mede 30 menos R. E esse outro pedaço, que seria o JK, mede 15 mais R, ou R mais 15, tanto faz. Aqui tem um ângulo de 90 graus. Nossa tarefa, fazer um teorema de Pitágoras aqui. Uma dúvida que pode aparecer. Nojo, mas vai virar uma equação de segundo grau. Vai cancelar. Então não tem muito problema. Eu vou fazer aqui embaixo, ó. Vê se você consegue acompanhar. Vai ficar algo assim, ó. R mais 15 ao quadrado vai ser igual a 15 ao quadrado mais 30 menos R ao quadrado. Não esqueça que isso aqui é um produto notável. Então é quadrado do primeiro, R ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vai dar 30R mais R mais 15 ao quadrado, que é 225. Isso vai ser igual a 15 ao quadrado, que é 225, mais produto notável, quadrado do primeiro, 900. 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar menos 60R, mais o quadrado do segundo, que é R ao quadrado. Galera, ficou meio sem espaço aqui, mas eu espero que esteja dando para acompanhar, tá? Aí observe, esse R ao quadrado cancela com esse. Esse 225 cancela com esse. Olha como é que fica fácil. Esse menos 60R passa para cá. Vai ficar 30R mais 60R vai ser igual a 900. Então, 90R é igual a 900. O que dá o R, hein? R vai ser igual a 10. Então, eu acabei de descobrir que esse raiozinho aqui vale 10. E aí tá pronto, ó, porque se ali vale 10, o que vai ser o lado desse losango? 10 mais 15, 25. Tá, mas a questão não quer isso. Nem tem essa resposta, né? A questão quer o perímetro. Para quem não se recorda, a gente chama o perímetro de 2P. O perímetro é a soma dos lados, então é 25 mais 25 mais 25 mais 25. Ou seja, é 4 vezes 25. E 4 vezes 25 vai dar 100. Agora sim está resolvido, ó. O perímetro desse losango é 100. Ó, eu espero que você tenha entendido não só essa questão, mas todas as outras. Mas se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu volto para te ajudar. Aproveita que você está aqui, se inscreve no canal, deixe seu like, porque eu tenho certeza que até a prova eu vou trazer muitas dicas que vão te ajudar a aumentar o seu desempenho. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.